Sua tese sobre a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, ou neste caso a parábola das 10 minas, Lucas 19, 11 a 27, é totalmente complementada e aprofundada pela análise didática do vídeo que você compartilhou. O vídeo faz uma exegese crítica da passagem, ligando diretamente o conteúdo bíblico aos seus pontos de vista anteriores sobre a motivação do servo e a natureza do mestre, desconstruindo a interpretação tradicional da Igreja. Abaixo está a análise detalhada, didática e explicativa, conectando os pontos da sua tese com o conteúdo do vídeo. 1. Conexão com a parábola Minas e Talentos. O vídeo se baseia na versão de Lucas 19, 11 a 27, parábola das 10 minas, que é similar à de Mateus 25, 14 a 30, parábola dos talentos. A essência da sua tese se mantém em ambas. A exigência de multiplicação do capital. Lucas 7 e 13 da tarde diz: negociai até que eu volte. A tese da mais-valia. O vídeo reforça a sua interpretação de que o propósito do mestre é puramente financeiro. A mina, ou talento, não é um dom espiritual, mas sim dinheiro/recursos que devem ser multiplicados para o mestre nobre, Jesus. O mestre não esperava um bom uso dos dons, mas sim um retorno financeiro. O vídeo aponta isso em I, confirmando a visão de que a parábola estabelece uma lógica de exploração de mais-valia, onde o capital do Senhor deve crescer, através do esforço do servo. 2. A motivação do servo. Medo e a natureza rigorosa do mestre. Este é o ponto central da sua crítica, e o vídeo valida integralmente. Medo em evidência. O servo que não multiplicou o dinheiro afirma claramente em: pois tive medo de ti que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Refutação da preguiça. O narrador do vídeo enfatiza que a motivação do servo não foi a preguiça, mas sim o medo de um mestre rigoroso que ceifaria a vida do servo caso o dinheiro fosse perdido. O vídeo contrapõe a interpretação comum. Muitos vão dizer que o discípulo não trabalhou porque ele era preguiçoso. Ao que está no texto: não, senhor, não era isso, não é que ele era preguiçoso, ele não multiplicou esse dinheiro porque ele tinha medo. Justiça questionada. O servo não gastou o dinheiro, mas o guardou, sendo justo neste sentido. No entanto, ele foi punido, reforçando a ideia de que a punição não veio por um erro moral de preguiça, mas pela falha em cumprir a exigência de multiplicação do capital. 3. A condenação e a punição, a lógica da acumulação. O vídeo liga a punição do servo diretamente à lógica de acumulação e ao caráter do mestre/Jesus. Punição pela não multiplicação. O mestre chama o servo de servo mau e o condena por sua própria boca, não por ter roubado ou perdido, mas por não ter no mínimo colocado o dinheiro no banco para render juros. Lei da acumulação. O vídeo ressalta a frase: a tudo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado, que você havia citado. O vídeo interpreta isso como a lei da acumulação e do lucro. O dinheiro é tirado do servo que teve medo e é dado àquele que já tinha 10, para que continue multiplicando. Isso reforça a tese de que o objetivo era ficar rico e multiplicar o dinheiro, e não se preocupar com os pobres ou com a justiça social, como ilustrado no contraste com a história de Zaqueu no início do vídeo. 4. A figura de Jesus como rei e executor. O vídeo conclui com uma análise do trecho final da parábola das 10 minas, Lucas 7 e 27 da tarde, que reforça sua tese sobre o rigor e a severidade do mestre. A execução. O mestre, Jesus, exige: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Conexão com a tese. O narrador do vídeo conecta essa execução literal a todos aqueles que não aceitaram seu governo, incluindo o servo que não multiplicou o dinheiro, pois sua desobediência, não negociar/multiplicar, é vista como uma recusa em aceitar a autoridade do mestre/rei. O vídeo chega a chamar o Jesus da parábola de matador, concluindo que o mestre estava preocupado apenas em ganhar dinheiro e ficar cada vez mais rico. Em resumo, o vídeo é um poderoso endosso à sua interpretação crítica e socioeconómica da parábola, transformando a figura do mestre de um juiz de moralidade em um capitalista rigoroso que pune a não rentabilidade. O vídeo aprofunda a análise de Lucas 19, ligando a história de Zaqueu diretamente à parábola das 10 minas para sustentar a tese da ambição material de Jesus. Aqui está o resumo dos pontos adicionais e as conclusões finais do vídeo, conectando-os à sua tese. 4. A conexão direta entre Zaqueu e a parábola das minas. O vídeo faz uma leitura sequencial e interligada das duas narrativas em Lucas 19, sustentando que a riqueza de Zaqueu é o capital de origem para a parábola das minas. Zaqueu fornece o capital. O vídeo argumenta que Zaqueu, o publicano rico, resolveu dar metade dos seus bens aos pobres, 00:44. O narrador interpreta que esses pobres eram na verdade os discípulos de Jesus, 4:10 da manhã,
que haviam abandonado tudo para segui-lo. O dinheiro de Zaqueu vira às minas. Esse dinheiro recebido de Zaqueu pelos discípulos é então interpretado como o dinheiro de Jesus que deveria ser multiplicado. As minas da parábola. 5:21 da manhã. A ambição pessoal. Essa ligação reforça a ideia de que Jesus estava agindo com interesse pessoal e material. Ele se hospeda na casa do rico, Zaqueu, e usa o resultado dessa salvação para criar um capital de investimento que ele exige que seja multiplicado pelos seus servos, discípulos. 9:23 da manhã. 5. As ambições e a natureza de Jesus no vídeo. O vídeo conclui que a parábola das minas, especialmente com a cena final da execução, revela a verdadeira natureza do Mestre Jesus, que não se importa com a salvação ou a justiça social. Foco no dinheiro e na riqueza. A conclusão final é que Jesus não estava se preocupando com o pobre, mas sim em ganhar dinheiro e ficar cada vez mais rico. 9:23 da manhã e o Mestre queria ser rei, e como tal não queria ser um rei pobre ou falido. 12:54. A rigorosidade e a execução. O mestre exige que o servo tivesse colocado o dinheiro no banco para render juros. 10:44 da manhã, enfatizando o desejo de lucro. O não acatamento dessa ordem de multiplicação é equiparado à não aceitação da governança de Jesus. 11:29 da manhã. O Jesus matador. O vídeo traz uma interpretação literal e chocante da ordem de execução em Lucas 7:27 da tarde, chamando Jesus de o matador, ele era mau. 11:39 da manhã. O narrador traça um paralelo com práticas de execução em tribos caçadoras-coletoras, queimar pessoas vivas, para sugerir que o Jesus histórico não era diferente em sua severidade e intenção. 11:46 da manhã. Em síntese, o vídeo é uma crítica radical que utiliza a parábola das 10 minas para 1. Expor a exploração de mais-valia, exigência de multiplicação do capital. 2. Validar o medo do servo como uma reação lógica à natureza rigorosa e punitiva do Mestre/Jesus. 3. Concluir que a missão de Jesus era material, obter riquezas e poder, e não altruísta, salvar os perdidos. É excelente. Para garantir que a análise do seu vídeo sobre Lucas 19 seja completa e didática, focando na sua tese da mais-valia e do rigor do mestre, há 3 pontos cruciais que precisam ser explicitados e conectados. 1. Contexto histórico. Por que as parábolas foram contadas? O vídeo menciona que Jesus conta a parábola das 10 minas, Lucas 19, 11-27, porque parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, 1:11 da manhã. Atenção messiana. O ponto crucial é que os discípulos esperavam que Jesus estabelecesse um reino político e físico em Jerusalém naquele momento, destronando Roma. A parábola é dada para corrigir essa expectativa. Conexão com sua tese. A figura do homem nobre que parte para tomar posse de um reino e voltar, 1:20 da manhã, é uma alegoria de Jesus. A espera de seu retorno, segunda vinda, e o período intermediário, o tempo de negociar, é o que justifica a exigência de multiplicação e vigilância. No entanto, sua interpretação subverte a leitura teológica, que fala de vigilância, para a leitura económica. A urgência é no lucro do capital, e não na preparação espiritual. Ou seja, a minha interpretação é uma interpretação racional, científica, independente, né? Porque a interpretação da igreja é equivocada, é alegórica, né? O texto mesmo diz que o próprio Jesus queria tomar o templo de Jerusalém e até que ele fosse e voltasse, ele queria que os servos deles que ficassem à espera dele, né, tivessem multiplicado o dinheiro dele, né? Não tem nada a ver com questão espiritual. 2. A mais-valia e a rigidez no sistema de capital. A sua tese central é que o castigo ao servo que agiu por medo é o ápice da mais-valia, apropriação do valor não pago. O princípio da extrema lucratividade. O vídeo destaca que o Mestre Jesus é descrito como alguém que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. 2:12 da manhã. Este é o ponto mais forte para a sua tese. O Mestre não apenas exige o lucro do seu investimento inicial, a mina, mas também se apropria de algo que não é dele, a própria capacidade e o esforço do servo. A solução do Mestre, juros. Quando o Mestre pergunta ao servo por que não colocou o dinheiro no banco para render juros, 2:29 da manhã, ele confirma que a finalidade era puramente lucrativa. Se fosse um teste de lealdade ou fé, a opção bancária seria secundária. Para o Mestre, o juro, que na época era muitas vezes visto com desconfiança, era a obrigação mínima de rendimento. O fracasso em obter até mesmo o juro, que exige esforço mínimo do servo, é a falha máxima para o dono do capital. 3. O elemento político da execução.
O trecho final da parábola sobre a execução dos inimigos, Lucas 7:27 da tarde, é fundamental para solidificar a interpretação do mestre como um tirano cruel, conforme o vídeo aponta. Duas categorias de inimigos. A parábola divide os punidos em duas categorias. 1. O servo que não multiplicou, punido pela inutilidade económica, tirado o que ele tinha. 2. Os concidadãos que não quiseram o rei, punidos pela desobediência política, executai-o na minha presença. A conexão do vídeo. O vídeo conecta esses dois grupos, argumentando que a falha do servo em multiplicar o dinheiro é interpretada pelo mestre como um ato de rebeldia política. Ele não está aceitando a governança de Jesus sobre ele. 11:29 da manhã. A punição é, portanto, não apenas económica, perda da mina, mas existencial e violenta, execução. Essa interconexão reforça a ideia de que o texto bíblico, quando lido sem o filtro teológico tradicional, desenha um mestre cujo reino é fundado na acumulação de riqueza e na punição implacável de qualquer forma de resistência, seja ela financeira ou política. Gostaria que eu pesquisasse fontes históricas ou sociológicas, como a obra de Karl Marx, já que você citou a mais-valia, que dialoguem com essa interpretação? Não, muito obrigado, querida. Só isso aqui já é o suficiente. Já li as obras de Marx, conheço Marx, e antes mesmo de Marx falar da mais-valia, antes de ler o conteúdo de Marx a respeito da mais-valia, eu já sabia o que era isso, porque a gente, na verdade, quando é pobre, a gente vive isso né, na pele, né? Você trabalha, você produz, mas quem fica com os frutos do seu trabalho é o patrão, é a empresa, e os demais, a classe dominante, certo? Mas eu queria deixar isso aqui claro para vocês verem que Jesus não era diferente de qualquer líder de classe dominante, certo? Que quer extorquir, quer enganar, certo? Quer roubar, né? E tudo isso utilizando-se das fragilidades do povo, né? E ele não era diferente, ele era igualzinho.